7 de junho de 2018. Clássico em Itaquera termina empatado e pressão segue sobre Osmar Loz e Jair Ventura. William Bigode comanda a importante vitória do Palmeiras sobre o Grêmio em Porto Alegre. Verdão sobe momentaneamente para a terceira posição do campeonato. Renato Augusto treina com bola e Tite define que Neymar começa amistoso contra a Áustria. E o atacante Rodrigo pode estar a caminho do Real Madrid da Espanha. E ainda, os destaques do Grupo B da Copa do Mundo e o show de Kevin Durant na terceira partida das finais da NBA. Oi, pessoal, boa noite. Quinta-feira e no duelo entre os alvinegros, tudo igual. Eu não falei que ia ser esse jogo, sim, mais ou menos. Corinthians e Santos ficaram no 1-1, num jogo que não agradou nenhuma das duas equipes. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Um duelo de treinadores cobrados por suas torcidas. E dentro de campo, a nova geração, com Pedrinho e Rodrigo, que logo aos 2 minutos chegou com perigo ao gol de volta. A resposta foi dada por Sid Clay aos 12 minutos. Polêmica no ar, com o gol de Sacha anulado aos 28. E olha o Rodrigo aí de novo. Walter, por via das dúvidas, espalma. Após o escanteio, o Walter nem viu a cor da bola. E o Gabriel, livrinho, perde o gol mais feito do ano. Eu acabei não vendo a bola e fui muito no reflexo ali. A bola acabou pingando e batendo na minha coxa, então não tive muito o que fazer, com um pouco de azar. De brinde ainda leva uma caneta do paraguaio Romero, antes do intervalo. Gabigol, agora no segundo tempo, perde outro gol inacreditável na cara de Walter. Tem dias que é assim, tem dias que a bola não entra. O último jogo entrou, agora o bom é que domingo tem mais um jogo e logo vai sair esse gol. E qual é o ditado mais famoso do futebol? Pois é, Roger, até então apagado, fez o dele para delírio da Fiel. Eu imaginei mesmo com o Rodrigo, ele já veio olhando, eu falei, ele vai meter no primeiro pau, e eu esperei na hora ali e cortei o primeiro pau, e acho que foi um bonito gol, cara. Gostaria de ter vencido para coroar. Aos 11, a torcida ainda pediu pênalti neste lance de Renato. O Santos pressiona 1, 2 vezes, mas é Pedrinho que dá show, drible mágico em Dodô e chute para a defesa de Vanderlei. Quando a vitória corintiana parecia garantida, o improvável acontece. Vitor Ferraz, de cabeça, empata. Nota triste para o torcedor que atirou um tênis no gramado. E lá dentro, Rodrigo chegou com perigo ao gol de volta. No Santos, lamentos apesar do primeiro ponto fora de casa. Lógico que a gente fica triste, né, pelo resultado. Seria uma injustiça já a derrota, com a chance clara que nós tivemos de fazer o gol, e a gente toma o gol. Imagina você sair com a derrota, já seria mais injustiça ainda. Então o empate a gente fica triste, a gente lamenta porque o Santos jogou muito bem. Já no lado corintiano, pressão para cima do técnico Osmar Loz. Eu sei da pressão que é comandar o Corinthians, da pressão que é por bons resultados estar aqui no posto de treinador do Corinthians, então é uma coisa que eu me preparei na minha carreira. Não me incomoda, eu tenho que manter meu foco exclusivamente nas situações de dentro do campo. Quanto você precisa, antes dessa parada para a Copa do Mundo, de uma vitória convincente para no reinício você ter tranquilidade para fazer o trabalho? Olha, eu estou negociando 2 vitórias independente do jeito, tá? Se a gente conseguir 2 vitórias nos 2 próximos jogos, tenho certeza que a gente entra para a parada da Copa com muita força e no bloco de cima. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A situação de técnico de futebol, ela é delicada em qualquer circunstância. Aliás, não é muito diferente da maioria dos brasileiros. O que tem de diferente é que eles ganham muito bem para isso, né? Geralmente. E a maioria dos brasileiros está aí numa pindaíba danada. De qualquer forma,
né, nada que 2 vitórias realmente não deixem um clima mais tranquilo. O próprio Jair Ventura, 5 jogos sem vencer, estava na Berlinda e goleou o Vitória, 5-2. Aí, beleza. Arrancou um bom empate com o Corinthians. Um empate fora de casa com o Corinthians é bom resultado. Acho que até que o Santos poderia ter vencido. Não fossem os gols perdidos. Mas bom resultado. E o Corinthians está... Muitas vezes se olha muito o resultado, mas não se olha... Pô, os Malós têm lá a sua responsabilidade. Por exemplo, eu me pergunto, para que tirar o Pedrinho se ele está bem no jogo e falta pouco tempo para terminar? Quer dizer, não faz muito sentido você tirar. Ah, não, ele não tem fôlego para 90 minutos. Se o garoto está jogando bem, deixa, permita. Mas tirando, assim, uma questão de escolha, né, de opção, o Corinthians está desfalcado, não tem Cássio, não tem Fagner, não tem Jadson. Tudo isso também ajuda para que a performance não seja das melhores. Mestre, boa noite. Boa noite. Sem dúvida, qualquer desfalque. Já o elenco do Corinthians é muito reduzido e do nível médio para bom, não mais que isso. E, consequentemente, com qualquer perda de jogador, seja por estar servindo seleção de outro país ou do Brasil, ou jogador que esteja machucado, cansado, enfim, sempre vai pesar no caso do Corinthians. Mas sabe uma coisa, rapaz, eu estou desconfiado que esse negócio dos caminhões do Carille, ele, claro que caminhão de petrodólar pesa e tal, mas é muito, talvez tanto quanto isso, o fato de que ele percebeu que esse Corinthians não ia poder chegar onde ele tinha levado antes. Uma circunstância muito especial, o Corinthians teve um ano excepcional, 2 anos, né, até, mas ia começar a declinar, ia cair na real. E está caindo na real. Esses treinadores jovens, tanto o Jair quanto o Loz e muitos deles, aí o que mais estou gostando é o do Flamengo lá, o Barbieri, está jogando com volante só, com meia, com o futebol mais agradável e tal. Eles vêm com uma carga de tecnologia que é importante, tá, claro, né? Mas falta história para eles, história no sentido de conhecimento das origens. Você sabe que, muito recentemente, eu li na UOL um artigo do um jovem, tem 40 e poucos anos, o Michel Laub, em que ele assistiu pelo YouTube e tal, assistiu o jogo do Brasil na Copa de 58. Aí ele surpreendeu, porque o estilo de jogado daquele Brasil de 58 é muito parecido com o estilo moderno de jogar dos grandes clubes da Europa. Tal coisa. Quer dizer, sabe... Como se estivesse descobrindo algo agora. Porque é tão dicotômica, né? A cultura brasileira, do ponto de vista do encontro entre o que já foi feito, o que já está incorporado e o que é provavelmente novo, é tão grande essa dicotomia que o pessoal parece que está descobrindo a América todo dia. Isso aí. Não é muito diferente do que a gente costuma comentar, inclusive, no sistema de ensino. Desculpa. Vai lá. Mas é que não estão descobrindo. Eles estão repetindo sempre o mesmo mote, sempre o mesmo refrão, sabe? Ninguém foge do lugar comum. É muito raro você ver um jogo em que tem um time que joga o futebol primoroso. Não tem. Ou que quebre a rotina do jogo. Não quebra, é tudo igual. E o que o senhor está falando tem muito a ver também com o que a gente vê por aí, o sistema de ensino. O mundo acadêmico, que é muitos títulos e tudo mais, mas existe um distanciamento grande do mercado. Por quê? Tem a parte intelectual muito desenvolvida, mas não tem a vivência. E vivência é fundamental também, não é só isso, quer dizer, é o conhecimento. Você pode não ter a vivência, mas se você tiver conhecimento,
você já está com bagagem para a viagem da vida. Agora, se você não tem conhecimento, e o brasileiro tem a cabeça de alfinete, ele não quer saber do que foi, do que aconteceu. Ele quer pronto. Ele quer o atalho, ele quer chegar, não quer pelos caminhos normais. Ele quer ir pelo atalho, para chegar logo, o resultado, chegar logo. Eu rápido. Quero que você tenha, mas eu não quero fazer o que você faz. Exatamente. É mais ou menos isso. É mais ou menos né? isso. Só quer o bônus, não quer o ônus. Né? Bom, a enquete dessa quinta segue falando do duelo em Itaquera. A gente quer saber o seguinte: quem está mais pressionado no cargo com o empate no clássico de ontem? O Jair Ventura ou o Osmar Loz? Eu acho que é o Osmar Loz. Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. Resultado a gente mostra no final do programa de hoje. Vamos ouvir a opinião dos nossos especialistas. Celso Campos. É o Osmar Loz, não se discute, até porque ele tem uma sombra do Carille. O Messi foi muito feliz, tem muito a ver com o que fez o Carille, acho que fez o Zidane no Real Madrid também. A percepção de repente sair por cima. O Carille, no caso, tinha uma proposta realmente para... Né, e sai com a imagem intacta, sabe, de quem foi um vencedor. O Osmar, ele não só precisa acontecer, como precisa estar à altura do antecessor. Então, convenhamos, é uma parada muito dura. Torço para que dê tudo certo. E aí, Messi? O Loz ontem cometeu um erro fatal. Porque e ele admitiu também. Admitiu, tá certo. Só que o problema é que quando você está... uma partida de futebol, você tem que tomar uma decisão na vida, você tem que acertar. Sabe? Depois não adianta. Depois que aconteceu, não adianta. Errei. Se refere ao Agora é uma Pedrinho. questão de inteligência, essa questão do Pedrinho. Questão de inteligência mínima. Você está vendo. Primeiro, você está lá no Corinthians um monte de tempo. Você já sabe que a torcida fiel adora o menino. Vive pedindo a presença dele. E ele está jogando bem. E ele está jogando. E acabou de fazer uma jogada empolgante. E aí o cara vai e tira. Pra quê? Pra ser chamado de burro, Porque não é possível uma coisa dessa. Não, você também tem que jogar um pouco pra torcida, Celso. Vamos Mas que não fez sentido, eu discordo dessa coisa de jogar pra torcida. É que não tinha razão pra tirar. Se ele estivesse mal, estivesse cansado, de língua de fora... é mérito, certo? A gente não fala de meritocracia. Então, é isso. O menino merecia estar lá, tinha que jogar, não tinha que ser substituído. É que no caso aí, a torcida estava vendo o óbvio, que ele não viu. Ele não viu, mas ele também, pelo menos, admitiu que errou e que ficou muito na retranca. Está aprendendo. Vai aprender, filho. Para aprender, tá difícil. Em Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras fizeram uma das melhores partidas desse campeonato. No fim das contas, o Verdão teve mais competência e saiu com uma excelente vitória da Arena Gremista. Sabe aquele tipo de vitória que dá uma baita moral para um time? Então, o Palmeiras conseguiu uma dessa na noite de ontem contra o Grêmio em Porto Alegre. Jogando um futebol ofensivo desde os primeiros minutos de jogo, o time de Roger Machado só conseguiu abrir o placar aos 21 da etapa final com William Bigode. Quase no fim, um contra-ataque fatal definiu a excelente vitória do Verdão. William, o nome da partida, tocou no canto de Marcelo Groi e deixou mais 2-0. Com o resultado, o Palmeiras assumiu a terceira posição na tabela. A ideia era pressionar desde o primeiro minuto, fazer com que Arthur e Maicon não se sentissem confortáveis, né, com a bola nos pés, para que tentassem iniciar a construção das jogadas pelos zagueiros. Eu acho que a gente conseguiu, na maioria das vezes, neutralizar essa jogada forte, né? Mas foi um jogo aberto, né? Duas equipes que procuraram o gol, né? Muitas chances de gol. É sempre bom voltar a Porto Alegre, né? A vitória era importante para a gente, nos deu a condição de subir para um terceiro lugar e principalmente vencer um adversário direto aí nessa briga do Campeonato Brasileiro. Mais um exemplo aí dessa cultura de resultados. Uma semana atrás tinha perdido para o Sport em casa, perdido para o Cruzeiro. Não serve, perdeu 2 títulos para o Corinthians e tal. Aí ganhou do São Paulo, ganhou do Grêmio de maneira incrível ontem. Já está reverenciado até porque foi ele que deixou a herança para o Renato Gaúcho fazer aquele Grêmio campeão. Ou seja, eu fico impressionado com as pessoas, sabe, vão e vêm de acordo com
com a especulação. É claro. Né? Poxa vida. Agora, foi uma vitória incrível do Palmeiras num jogaço. O Grêmio poderia ter feito gols. O Palmeiras já tinha metido 2 bolas na trave. Aliás, 2 bolas na trave, só para concluir o raciocínio, 2 bolas na trave no primeiro tempo, embora o Grêmio tenha finalizado o dobro de vezes que o Palmeiras. Mas o que me chama a atenção mesmo, mestre, é o William. O William, ninguém dava nada para ele. William Bigode. Ele teve uma passagem razoável no Corinthians, uma passagem de razoável... Teve um ano bom, Tem um estrela. ano... bom no Cruzeiro, mas até em nada aqui. E chegou no Palmeiras para compor elenco. Ele é o vice-artilheiro do time, é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tá numa confiança, metendo um gol atrás do outro, mas não é gol assim, a bola bateu e entrou, é gol de quem sabe o que está fazendo. É verdade. Incrível a fase do William. E desse Palmeiras a vitória realmente para dar moral, para saber se vai manter essa regularidade. Né? Já tinha conquistado algo parecido com o Boca Juniors. O Palmeiras tem essas oscilações. Parece que quando aperta o cerco, o pessoal desperta e começa a jogar. Mas o Grêmio sofreu muito com a saída do Maicon. Esse rapaz é impressionante. Eu não tenho os números, eu gostaria de ter, se alguém tiver, me informe. O número a porcentagem de passe certo, ele não erra um passe. Ele põe um time para jogar num ritmo, sabe, típico do meio armador que nós não temos. Que o Brasil carece tanto, eles mataram, trucidaram, cometeram um genocídio com o chamado meio armador. Sobrou muito pouca gente. E o Maicon é um descarado meio armador. Ele que tirou o Grêmio da pressão que estava sofrendo no início da partida, deu toque de bola, envolveu o Palmeiras, que, no entanto, soube contra-atacar muito bem e tal, como sempre. E no segundo tempo ele não voltou, o Grêmio esfacelou e o Palmeiras deitou e rolou. Foi um belo jogo, e ainda mais comparado, eu estava vendo o jogo do Corinthians e Santos, e depois mudei para o... Deixei gravando os dois, né? E depois mudei para o Palmeiras. É água para o vinho, viu? Não, é uma coisa... É outro jogo, outro esporte. O que praticava lá o Santos e o Corinthians é um arremedo de futebol. O outro é um futebol, jogo de futebol. E é curioso, né? A gente está há menos de uma semana de começar a Copa do Mundo. Ninguém fala comigo sobre Copa do Mundo, raramente. Aí hoje vieram falar comigo o seguinte: poxa, o que o Corinthians está jogando e o que o Palmeiras jogou, se eles se cruzarem nas quartas de final, é melhor nem imaginar. Eles já estão pensando lá na frente numa possível quartas de final de Libertadores, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians ganha, gente, calma. Os corintianos estão bem receosos. Estão achando melhor perder para o Colo-Colo jogando do jeito que está. Mas é que eu apostei todas as vezes no Palmeiras esse ano e errei. Eu acho que o Corinthians vai... Então o Corinthians deve estar pedindo para você continuar torcendo. Ó, só falar uma coisa. Apostando melhor. A Estela do Jornal da Gazeta estava na Argentina na semana passada e ela falou que lá tá cheio de bandeiras, cartazes, o pessoal falando da Copa do Mundo. Gente, aqui não tem nada. Na minha aula de Pilates, o professor estendeu uma bandeira do Brasil. Aí eu cheguei lá, vi aquela bandeira, estranhei. Falei assim, professor, mas o que é essa bandeira do Brasil? É porque você é patriota? É por causa da Copa do Mundo? É por causa do escândalo dos caminhoneiros aí, dessa confusão? Ele, não, é por causa da Copa do Mundo. Mas foi o único lugar que eu vi uma bandeira grande do Brasil. Acho que ele quis tirar do armário, né? Porque... Olha que lindo. Você está falando da Argentina? Eu quero convidar vocês, viu, para a gente ir tudo pra lá gente ir hoje. para a Argentina? Não, quase. Um pedaço da Argentina aqui em São Paulo, lá no Che Bárbaro, ali no Harmonia, ali na Vila Madalena, tem um lançamento de um livro que é uma delícia, chamado Copa Louca, que é uma viagem pela história da Argentina nas Copas do Mundo que ela participou. Ele vai amar. Vai se divertir, porque tem coisas do Arco da Velha, né? e vai aprender muita coisa, porque tem muitas informações ali que a gente não tem. O livro foi escrito por que a gente pode chamar até de uma linha média argentina do passado, né? Campos, Repiani e... Torreaga. Que legal. Torraga.
É uma delícia. Vamos lá, todo mundo quer. Começa às 7 horas, logo depois do programa. Viu? Para quem gosta de futebol, maravilhoso. Aliás, a gente precisava de um livro desse para sortear na mesa redonda para os nossos telespectadores, né? Vê se você consegue um, mestre. E mais 4 partidas movimentaram a rodada de ontem no Brasileirão, no Engenhão. Botafogo e Ceará ficaram no 0-0. Veja os gols dos outros jogos. No Barradão, o Vitória venceu a Chapecoense com esse belo gol de Neilton e saiu da zona de rebaixamento. Agora a Chape é o primeiro time fora do Z4. Com esse golaço de Felipe Bastos, o Sport venceu o Atlético Paranaense e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Brasileirão, 1-0. Em Minas Gerais, o Vasco visitou o Cruzeiro e saiu na frente com Andrei aos 21 minutos do primeiro tempo. Só que aos 15 do segundo, Raniel deixou o dele e definiu o empate no Mineirão. 1-1 e fim de papo. Que coisa, hein? O Cruzeiro finalizou acho que mais de 20 vezes contra o Vasco. Fez um golzinho só, né? E o Vasco começou de uma maneira fulminante. Belo gol no começo e tal. Agora o que me chama muita atenção, mestre, é o Atlético Paranaense. Pior campanha desde que foi implantado o sistema de pontos corridos, com um técnico promissor, que começou a temporada de maneira brilhante, acabando, destraçando todos os adversários que tinham pela frente, e agora está aí de novo. Era líder do campeonato. Pois é, e agora está aí de novo na zona do rebaixamento. É uma pena, viu? Porque eu torço muito para esse rapaz, o Fernando Diniz, ele é um sujeito inteligente e procura jogar um futebol mais agradável e tal, né? Sei, eu acho o time, os jogadores, o que aconteceu com ele também na última passagem, os jogadores são muito fraquinhos, o time é fraco. Então, mas, enfim, quem leva no Kengo é sempre o treinador, né? O treinador, né? 3 jogos completam nesta noite a 10ª rodada do Brasileirão. Paraná e Bahia jogam às 8 horas em Curitiba. No mesmo horário acontece o clássico entre Fluminense e Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E às 9 horas tem América Mineiro e Atlético Mineiro na Arena Independência. Confira a classificação. O Flamengo está na liderança com 20 pontos. O Sport é o segundo colocado com 18. É isso, Celso? É isso. Aí, Cruzeiro e São Paulo tem 17. O Palmeiras também tem 17. Palmeiras também tem 17 pontos. O Corinthians está na oitava... Aí tem o Grêmio e o Internacional com 16. O Corinthians está na 8ª colocação com 15. Fluminense e Atlético Mineiro 14. América Mineiro e Botafogo 13, com 12 pontos. O Vasco está na 13ª posição. O Vitória é o 14º com 11. Santos e Chapecoense têm 10. Na zona de rebaixamento estão Atlético Paranaense, do Fernando Diniz, querido do Flávio Prado, 9. Bahia 8, Paraná 6 e Ceará, lanterninha, 4 pontos. O que me chama também a... O Atlético Paranaense não era tudo de bom, maravilhoso? Mas, e aí? De repente entrou numa fase descendente. E o que eu acho mais curioso ainda é que o Atlético Paranaense, né? Eu apostava todas as fichas pelo que estava jogando, pelo técnico. Putz, você tá perdendo a aposta. Calma, tem todo um campeonato pela frente. O esquema que o Fernando Diniz propõe precisa de muito treinamento. Não adianta. Pela maneira que ele trabalha, precisa de treinamento. Não dá para você ter uma sequência boa de treinamento jogando quarta e sábado, quarta e domingo. Não dá. Você tem só. E aí, quando a confiança está em frangalhos, fica pior ainda. Como tem essa parada para a Copa do Mundo, eu imagino que ele vai aproveitar justamente essa parada para fazer esses treinamentos e acredito que o Atlético Paranaense vai voltar melhor depois da Copa. Agora, o Nelsinho Batista deixou o Sport e ele fez algo que eu achei corajoso, eu achei sensacional, detonando a diretoria, que lá não era profissional e tudo mais. O futebol tem coisas muito engraçadas. Porque aí o Sport estava lá embaixo, ele detonou tudo. E onde você vê o Sport agora? Vice-líder do campeonato. Como explicar isso? Quem estava errado, Nelsinho ou o Sport? Eu acho que o Nelsinho estava certo, mas o futebol às vezes tem, por exemplo, o Felipe Bastos, que no Corinthians nem teve... Ele acertou um chute de ontem contra o Atlético Paranaense, que ele pode repetir umas 50 vezes e vai acertar uma vez, mas fez um golaço. Mas às vezes, Celso, é treinamento também o chute. Vai ver que ele treinou aqui e saiu aqui. Mas tem um momento de felicidade lá. Eu acredito em sorte, mas eu também acredito em treinamento. E aí... Olha aqui, essa coisa de treinamento, todos os treinadores treinam do mesmo jeito. Os esquemas são todos iguais. O que eu acho que
altera o funcionamento do time de futebol no Brasil atual é a presença do técnico no vestiário. É ele ter capacidade de estimular os jogadores ou não. Do ponto de vista Eu acho que o negócio, para resumir, sabe, para ir no fundo da questão, é isso. O jogador, o técnico saiu, os jogadores, pressão aqui e tal, e de repente eles pegaram no breu. Deu sorte, a tabela pode ter sido favorável ou não. Não é assim. Se foi favorável, ele aproveita. Agora, só uma pergunta que eu preciso fazer para o mestre, João Batista. É muita coisa que a gente tem que conversar em 1 hora de programa. Vamos aumentar esse tempo de programa. Mestre, e isso funciona em Copa do Mundo? Esse treinador só de vestiário ou não? Eu acho sobretudo que em mais Copa. Ainda do que qualquer outro, do que um torneio longo de turno e retorno, porque é tiro curto. É ali que o cara tem que ter o controle da turma e a capacidade de decidir muito rapidamente, em cima da bucha. E tirar o melhor de todo mundo. E aí não pode fazer bobagem. Porque saber o que jogar, eles já sabem, já estão na seleção. Claro. O Kozak falou isso, psicólogo de esportes lá do site gazetesportiva.com, ele falou justamente sobre isso, ele concorda com você. Que ele, na verdade, o treinador na seleção é mais um grande psicólogo do que um treinador, porque eles treinam um pouco. Neymar e mais 10. Foi nesse clima que o técnico Tite comandou mais um treino da seleção brasileira e garantiu a presença do atacante desde o começo do jogo, no último amistoso, antes da estreia no Mundial. Os jogadores realizaram o penúltimo treino antes do amistoso com a Áustria. A novidade ficou por conta de Renato Augusto, que participou das atividades com bola. Hoje não existe essa possibilidade, está descartado a situação de possibilidade de corte do Renato. Ele respondeu muito bem, é claro que nós precisamos de acompanhar, observar o dia a dia, né? Hoje foi o início de um trabalho com o grupo, ainda é muito pouco tempo, mas a resposta até agora foi a melhor possível. Se ele tiver condições de jogar domingo bem, se não tiver, isso não é um empecilho para nós temos ainda mais uma semana para a recuperação do jogador. Fred sofreu uma pancada e deixou o treino mais cedo. O Fred sofreu um trauma no tornozelo direito. Esse trauma levou uma incapacidade para ele continuar no treinamento. Ele não conseguiu continuar nos treinos. Ele já iniciou o trabalho de recuperação física na fisioterapia. E acreditamos que amanhã vamos ter um panorama melhor para determinar o que vai ser feito a partir disso. E Tite já definiu que Neymar começará o jogo no próximo domingo. O lateral Marcelo falou sobre a possibilidade do atacante ser seu companheiro de clube no futuro. O Cristiano não é dono do Real Madrid não, pô. Pode entrar lá no Real Madrid, se o presidente contratar, vai entrar. Não é porque o Cristiano tá, o Neymar não pode ir. Não é isso. O Cristiano Ronaldo, tô doido para que ele fique no Real Madrid, todos os jogadores querem que ele fique, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Neymar tem sempre as portas abertas do Real Madrid. Eu acho que os melhores jogadores do mundo têm que jogar no Real Madrid, e eu já falei isso há 2, 3 anos atrás, que para mim, algum dia o Neymar vai jogar no Real Madrid. Remanescente do último Mundial, Marcelo acredita que o Brasil poderá dar a volta por cima na Rússia. Na outra Copa foi horrível, tá claro que todos os brasileiros sentiram tristes, né, com o que aconteceu, mas a gente tem que viver, a gente tem outra oportunidade agora, não para demonstrar que a gente é melhor, não é isso, é demonstrar que a gente pode brigar pelo título. A gente já viveu o que é jogar uma Copa do Mundo, não sabe a pressão que é, né, jogar a Copa do Mundo, mas é isso, é cabeça tranquila. Acho que na minha opinião não pensar no que aconteceu, porque o que já aconteceu já ficou para trás e acabou, e é pensar agora. Curioso vai ser ver o Neymar no Real Madrid, mas acho que ele não joga com o Cristiano Ronaldo não, acho que ele sai. Acho que o Cristiano Ronaldo sai e o Neymar chega. Vocês falavam sobre os treinadores, eu quero dar um pitaco. Vai lá. Acho que essa história do psicólogo funciona bem, mas quando você pensa em seleção brasileira, que é tudo muito improvisado. Você tem um técnico como ele na Alemanha, que está fazendo um trabalho desde 2010. Desde 2010. A Copa nem começou, ele já renovou até 2022. Aí é trabalho mesmo, é trabalho tático, é treinamento, porque existe uma filosofia. Então aí depois o psicológico é só um detalhezinho. Isso é só na Alemanha. Só na Alemanha, que o treinador tem o auxiliar. Quando esse treinador titular, depois de 1, 2, 3 Copas, sai, o auxiliar assume no lugar. Isso foi com o Shen, foi agora com o Love e aí por diante. Então,
A Alemanha não serve de parâmetro, deveria servir, claro. Não serve de parâmetro porque nenhum outro país tem esse comportamento. A seleção brasileira, eu acho que o problema não é o Neymar. O Neymar é a solução. Né? Vão acender 10 velas para ele no jogo. Senhora, se ele começar a jogar, olha, não pode correr o risco nenhum. Mas o grande problema é o Renato Augusto. Porque essa foi a grande falha da convocação do Tite. Nós não temos um meio armador, a não ser o Renato Augusto. O resto é volante, que vai lá, volta, mas que trabalha a bola, que arma o jogo, como faz o Renato Augusto. Será que ele vai ficar bom a tempo? Porque ele está inflamado. Essa que é para isso que nós temos que torcer. Acende outra vela aí em casa, meu amigo. Por favor. Bom, negócio tá difícil, viu? Tá muito Tata Werneck hoje. A gente... Sua mãe. Seguimos nesta quinta apresentando aí os grupos na Copa do Mundo. A gente vai ver o destaque do grupo B, que conta com Portugal, Espanha, Irã e Marrocos. O Grupo B da Copa do Mundo tem tudo para colocar duas grandes potências do velho continente na segunda fase do torneio. Atual campeã europeia, a seleção portuguesa chega à Rússia contando mais uma vez, é claro, com o talento de Cristiano Ronaldo. E olha que a história dele na equipe nacional é pra lá de impressionante. Apesar da lesão na partida decisiva diante da anfitriã França na Euro de 2016, CR7 foi essencial no torneio com 3 gols marcados. Eleito o melhor jogador do planeta na última temporada, o craque do Real Madrid é o maior artilheiro da história de Portugal com 81 gols e ainda o atleta com o maior número de jogos pela seleção. Já são 149 até aqui. Campeã do mundo em 2010, a Espanha vai para a Copa da Rússia com uma geração de jovens jogadores que promete dar trabalho. Até mesmo o treinador é um novato. Julen Lopetegui assumiu a Fúria em 2016 na vaga de Vicente Del Bosque, com a missão de chacoalhar o elenco que havia sido eliminado da Eurocopa para a Itália. E o treinador fez muito bem o que foi contratado para fazer. Ele classificou a Espanha para a Copa com 9 vitórias em 10 jogos nas eliminatórias europeias e empurrou a mesma Itália para a repescagem no Grupo G. Os principais nomes da Fúria para o Mundial são o goleiro De Gea, o zagueiro Sérgio Ramos, os meias Isco e Iniesta e o atacante Diego Costa. Irã e Marrocos são os dois patinhos feios do Grupo B e a princípio parecem distantes da fase de mata-mata. A seleção marroquina vai disputar a Copa do Mundo pela 5ª vez, tendo eliminado, por exemplo, a Costa do Marfim nas eliminatórias africanas. Já o time iraniano terminou em primeiro lugar na classificação geral das eliminatórias asiáticas. Na primeira rodada do grupo, os confrontos serão justamente entre Marrocos e Irã e Portugal e Espanha, todos na sexta-feira, dia 15. Bom, resumo desse grupo, passa Portugal e Espanha, ok? Ainda falando da... Concorda, mestre? Ou Irã e Marrocos? Mãe Michele. Ah, bom. Não, Irã e Marrocos, pelo amor de Deus, né? Vai. Para a Copa da Rússia, autoridades do país se reuniram para tranquilizar o mundo sobre a segurança do evento. Faltando uma semana para a Copa do Mundo, a principal preocupação das autoridades é com a segurança. Enquanto o comitê organizador corre com os últimos ajustes nos estádios, representantes do governo russo e da organização do evento promoveram uma coletiva para falar sobre as medidas adotadas para que todos estejam seguros durante o mês de competição. Todas as forças de segurança estarão envolvidas durante a Copa do Mundo.
tanto a polícia quanto o Ministério de Situações de Emergência. Além disso, a FIFA e o comitê organizador local contrataram agências de segurança privadas. Portanto, há todo o espectro das forças de segurança existentes. Eles estarão totalmente envolvidos. 15 ministérios e serviços estão trabalhando para garantir a segurança, mas isso diz respeito apenas aos atores principais. As medidas são realmente sem precedentes. Elas já estão planejadas há algum tempo. Elas são baseadas em nossa experiência em tais eventos e também estudamos constantemente experiências internacionais. Quem também falou sobre o Mundial em entrevista concedida nesta quinta-feira foi o presidente russo Vladimir Putin, mas a preocupação é com o legado. Gastamos muito dinheiro e precisamos garantir que toda essa infraestrutura funcione, antes de mais nada, para o desenvolvimento do esporte. E tem que ser popular, esporte infantil. Temos que criar equipes de crianças e jovens, ligas e competições organizadas. Todos esses objetos têm que se tornar autossuficientes. Nossa Federação Russa de Futebol também tem que tomar parte ativa no reforço do uso dessas instalações de forma inteligente. Jogos grandes e interessantes precisam ser realizados lá. A federação precisa ainda facilitar a fundação de equipes novas, interessantes, fortes e com potencial. Falando de Copa do Mundo, lá no site gazetesportiva.com tem o meu blog, Bela Jogada. Na capa tá assim, ó, 8 coincidências que mostram que o Brasil vai levar o Hexa. Tá lá, vai ver as coincidências de 2002 e 2018, tá bom? Vai lá ver. Campeão do mundo com a seleção brasileira em 94 e atualmente exercendo a função de diretor executivo do São Paulo, o ex-jogador Raí falou do atual momento do tricolor e também da expectativa para a participação do Brasil em mais uma Copa do Mundo. Veja com Fernando Gavini. O clima de Copa do Mundo está aos poucos tomando conta de tudo. Esta rede de hotéis apostou em criar um ambiente para que o hóspede possa ter uma experiência de mundial, mesmo longe da Rússia. Embaixador da rede, o São Paulino Raí foi o garoto propaganda do lançamento e mostrou confiança no Hexa, mesmo com a história dizendo que quando há otimismo demais, nem sempre as coisas acontecem como se imagina. No caso do Brasil, muitas vezes que a seleção saiu desacreditada, acabou sendo campeão do mundo. Mas eu acho que nos últimos tempos a coisa está um pouco mais previsível, os favoritos, né? Como foi a Espanha, né? Como foi a Alemanha também aqui no Brasil. E o Brasil chega muito bem preparado para essa Copa na Rússia. O que é legal é que dessa vez o Coutinho, o Firmino, o Neymar nem se fala, mas não é um, dois grandes jogadores. Os grandes jogadores brasileiros estão numa grande fase, né? Com certeza o Brasil vai chegar nas cabeças aí e com chance de ser campeão. Mas o assunto não foi só a Copa do Mundo. Raí é, desde o final do ano passado, diretor executivo do São Paulo e fez um balanço dos 6 primeiros meses no cargo. O time se afirmou, criou uma identidade, conseguindo aí o objetivo que é estar entre os primeiros colocados antes da parada da Copa. Com um time consistente, um time com variações táticas e com tudo, nessa intertemporada aí de ter um tempo de trabalhar melhor e voltar com tudo. Raí está satisfeito com a recuperação do time, mas especialmente por ter tido como dirigente um papel fundamental na retomada depois das eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Acho que tudo tem a ver também com como gerir os momentos difíceis, como ir criando, ajudando a criar um ambiente propício, claro, obviamente com a competência, né? Chegou uma comissão técnica que teve uma ótima influência. A gente sabe que sempre, numa temporada, sempre vai ter problemas, então se saber gerir de uma forma tranquila, saber ajudar a construir um ambiente saudável de trabalho, que os profissionais possam estar no seu melhor nível, acho que isso o São Paulo conseguiu. Faltam 2 jogos para o Brasileirão parar. O São Paulo pega ainda Atlético Paranaense em Curitiba e o Vitória no Morumbi. Vencer será importante para manter o tricolor entre os primeiros. E aí, durante a Copa do Mundo, haverá muito trabalho fora de campo. O clube busca reforços e até uma surpresa pode pintar.
Isso é uma discussão interna e que envolve a comissão técnica, né? A comissão técnica de diretoria, né? E a gente guarda de segredo para ser uma surpresa também na nossa volta. Bom, espero que essas contratações de São Paulo não sejam do nível do Trellis, não sejam do nível do Carneiro, que só vai jogar depois da Copa. Se jogar, não sei, nem sei se joga bem ou mal esse rapaz. Enfim, e a Cotia, meu Deus, São Paulo investe tanto nesse projeto de Cotia. Tem vários jogadores que estão aí batendo na porta para entrar no time de São Paulo. Paulinho Boia, com a saída do Guilherme, então, do Marcos Guilherme, tem que dar chance para o menino. Brenner, centroavante, 10 vezes melhor que o Trellis. Né? E assim por diante, tem o Kaique, tem o Lucas Fernandes, que não pode sair desse time. O técnico vira e mexe, tira do time, joga mais do que todos os meias que São Paulo tem lá. E assim por diante. Vamos botar essa molecada, tem o Toró, que está aí, acontecendo. Vamos botar essa molecada para jogar, meu Deus do céu. E não vão parar de jogar dinheiro fora com esses bagulhos que São Paulo vive contratando. Fala, linda. Olha, agora, mestre, eu quero dar um recado super importante para você que está do outro lado da tela. Chega mais. Essa é a última semana para você se inscrever na prova ciclística 9 de julho, corrida mais tradicional do país na modalidade. Sabe andar de bicicleta, Celso? Claro. Então você tem que se inscrever, porque você não pode ficar fora. Então, não perca mais tempo, corre lá no site gazetesportiva.com, faça a sua inscrição, é só até amanhã. Vem pedalar comigo? Vamos nós dois juntos, eu lá do seu lado? No ritmo, né, gente? Porque eu tô meio fora de ritmo, mas a gente pedala rapidinho, aí a gente passeia pela cidade de São Paulo, tudo fechado, só pra gente passear, maravilhoso. Prova 9 de julho, inscrição, gazetesportiva.com, só até amanhã. NBA, mesmo jogando em casa, o Cleveland Cavaliers de LeBron James não conseguiu vencer o Golden State Warriors. Dessa vez, com Stephen Curry não indo tão bem, outro monstro pôde exibir o seu talento. Gustavo Scarpa tem nova derrota na Justiça nesta tarde. Em votação realizada nesta quinta, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro negou o pedido de mandado de segurança do atleta, mantendo o vínculo do jogador com o Fluminense e invalidando o acordo com o Palmeiras. Por 8-3, o tribunal entendeu que Scarpa não pode atuar por outro clube enquanto o processo que o Meia move contra o tricolor carioca não for julgado. A batalha nos tribunais segue sem prazo para ser definida. No dia 16 de abril, a juíza Dalva Macedo julgou o caso no Rio de Janeiro, mas ainda não deu a sentença final. Enquanto ela não proferir o resultado, o caso segue parado, sem poder atuar desde março. O Scarpa pede na Justiça o fim do vínculo com o Fluminense por atraso de mais de 3 meses nos pagamentos de salários, enquanto que os advogados do Flu afirmam que o atleta procurou os tribunais para deixar a equipe sem ressarcir os cofres do clube carioca. E após o empate de ontem, o Santos retornou aos trabalhos nesta tarde, preocupado com o duelo contra o Inter no próximo domingo e também com o assédio do Real Madrid ao jovem Rodrigo, com Y. A reportagem é de Adriano Dolfi. O Santos se reapresentou na tarde desta quinta-feira, depois do empate por 1-1 com o Corinthians na Arena, em Itaquera. Quem conversou com os jornalistas antes da atividade foi o goleiro Vanderlei, que acabou de completar 200 jogos com a camisa do Santos, sendo o 10º goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Peixe. Ele falou sobre o jogo do Santos marcado para a Vila Belmiro. A partida estava previamente marcada para o estádio do Pacaembu, mas a diretoria decidiu pela troca do estádio, partida que vai marcar o reencontro da torcida e dos jogadores com o lateral Zeca, jogador que teve um litígio com o Peixe, mas acabou envolvido na troca por Eduardo Sacha. Vamos ouvir o que o goleiro Vanderlei falou sobre o assunto. Não tem nem como não ser diferente, né? Sabe que a torcida pega no pé dele, como já aconteceu com alguns outros jogadores, e acontece com a gente também, quando pega ex-equipes também, que tem aquela cobrança, né? Ainda mais da forma que foi, né? Que ele acabou saindo. A gente sempre conversa, né? A gente tem o nosso grupinho ali que a gente conversa com os atletas, alguns que já saíram, os que permanecem aqui, né? Ele é um cara bacana, né, cara? A gente sempre torce por ele, porque ele possa dar sequência na carreira dele, é um grande atleta, uma grande pessoa. Bem a importância de receber o Inter aqui na Vila, desse jogo ser em casa, já que você falou dessa sequência que tem que ser boa.
Cara, a vida é nosso alçapão, né? A gente sabe que até mesmo a gente conversa com alguns amigos nossos que vêm jogar aqui na Vila, eles falam da dificuldade, né? Que é bem difícil jogar aqui na Vila Belmiro, até pelo formato do estádio. E a gente se sente em casa, né? A gente fica 5 minutos da Vila Belmiro, então a gente está acostumado a jogar ali e a torcida apoiando, a gente pressiona totalmente o adversário. E é vencer, né? Mas o assunto mais quente do dia foi a provável negociação do atacante Rodrigo com o Real Madrid da Espanha. A diretoria já sinalizou com o acordo, o valor giraria em torno de 45 milhões de euros, bem próximo da multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros. Porém, Rodrigo só iria para o clube espanhol em janeiro de 2019 ou meados do ano. Não tem como não ter propostas para o Rodrigo, né? Pela qualidade que ele tem, pelo futebol que ele vem apresentando, é óbvio que vão ter especulações, né? É um cara que sempre foi visado desde o, sei lá, infantil, juvenil. O pessoal sempre falou dele, né? Que é uma joia, o pessoal fala até o raio aí, né? Mas ele tem cabeça boa, né, cara? Assim, a gente sabe que ele tem uma boa estrutura familiar, né? Que está sempre com ele, está visando sempre o melhor para ele, para a carreira dele. O Santos também vem dando um bom suporte para ele. E eu acho que futuramente isso não vai ter como não ser, né? Ele será negociado, até porque é um jogador de uma extrema qualidade, mas eu acho que no momento certo, né? Esse acho que é o momento de ele estar aqui no Santos, focado, crescendo, amadurecendo, acho que aprimorando em todos os aspectos, que eu tenho certeza que ele vai ajudar não só o Santos, mas também a nossa seleção brasileira e possivelmente na Europa vai se destacar muito. Coringão na tela, João Batista. A do Corinthians bem distante da gente, lá no campo do fundão do CT Joaquim Grava. O empate de ontem foi o primeiro de Osmar Loz no comando do timão, mas nem de longe foi bom. Antes havia vencido apenas um jogo e perdido 3. Restam 2 partidas antes da parada para a Copa. Vitória em casa e Bahia fora. Romero e Balbuena, por enquanto, nem por um binóculo. Os dois estarão nos próximos dias a serviço da seleção do Paraguai para amistoso. No sistema defensivo é o Pedro Henrique, sim. É ele que vai jogar. E no sistema ofensivo a gente vai ainda observar ainda algumas alternativas. A gente tem possibilidades aí de manutenção de centroavante, de retorno para o 4-2-4. Crescem os rumores de que Balbuena e Romero despertam o interesse neste momento de clubes da Itália, da Espanha e da Arábia. O zagueiro Balbuena já cansou de falar que não sabe se fica ou se vai. E ontem foi a vez do Romero tocar nesse assunto. A gente só fica pensando que Corinthians aqui, até o Balbuena também falou isso, focar no jogo que vão vir agora, né? Infelizmente a gente vai estar na seleção, não vai jogar, mas torcer pelos companheiros. E a situação do Balbuena tem que ser feliz, né? Ele tem que decidir com a família. É complicado esse momento, né? É desejo seu jogar na Europa ou no futebol asiático? Não, na verdade eu sempre falei que meu sonho é jogar na Europa, né? Mas não conheci o Corinthians. Não tinha conhecido o Corinthians, mas como eu falei, tem que ser boa pro Corinthians e pra mim, pra minha família. Ah lá, resultado da enquete. Quem tá mais pressionado? É claro que é o Loz, né? 71% dos votos, meu. Coitado do homem, não tá numa fase boa. Mas, de tudo, não há mal que sempre dure, não há bem que sempre termine. Enfim, é alguma coisa assim, um ditado. Filósofo. A gente vai homenagear, sabe quem, mestre Alberto Lima? Quem? Domingo você tá no programa? Domingo não vai dar ainda. Ah, então tá bom. Prince, beijo. Ele morreu, gente. Ele morreu.